Perguntar de novo, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém? Obrigado pela sua presença aqui hoje. É uma honra estar aqui novamente. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês, algo que eu tenho vivido, algo que eu tenho passado, né? Mas essa palavra não é somente para mim. Tenho certeza que tem pessoas que estão passando pelo mesmo momento ou já passaram. Então a gente vai aprender algumas coisas hoje com Neemias. A gente vai falar hoje sobre a reconstrução dos muros, reconstruindo os muros, né, que está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Peço que você abra a sua Bíblia, ligue o seu aplicativo. Eu vou ler aqui. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Para que vocês possam entender, eu vou dar um breve resumo aqui do capítulo 1, para que vocês conheçam, para aqueles ainda que não conhecem, quem foi Neemias, quem é Neemias, né? E no capítulo 1 é detalhado que ele recebe uma notícia do irmão dele, sobre a destruição da cidade, dos muros e portões de Jerusalém. Ele recebeu uma notícia ruim, e após ele receber essa notícia ruim, ele se compadeceu do povo. Ele se compadeceu do povo, chorou, orou, jejuou. Ele pediu perdão pelo pecado do povo. E um detalhe interessante: ele não tinha nascido em Jerusalém. Os pais deles, a origem dos pais dele era de lá, mas ele nunca foi para lá. Ele nunca tinha ido para lá. E Jerusalém ficava a 1.500 quilômetros da cidade de Suzã, que é a cidade onde Neemias estava. E além dele pedir perdão pelo povo, ele reconheceu o Senhor, né? Ele reconheceu quem o Senhor era. Após isso, ele recebeu uma missão, né? Ele recebeu uma missão de reconstruir esses muros, de reconstruir a cidade dos pais dele. E entre o capítulo 1 e o capítulo 2, ele passa orando, jejuando 4 meses. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, é um período de 4 meses de oração, 4 meses de busca, para saber como ele faria essa reconstrução. E ele precisava falar com o rei, para que o rei para o qual ele trabalhava, ele era copeiro do rei. Naquela época, você ser copeiro, né? Hoje, se você vai, se eu não me engano, no Habib's, eles chamam os garçons de copeiro. Então, hoje, um garçom é chamado copeiro, mas naquela época ele tinha um cargo muito importante. Ele era responsável por experimentar tudo aquilo que o rei consumia. Então, vinho, comida, enfim, todas essas coisas. Então, naquela época, muitos reis morriam envenenados. Então, ele era responsável por isso. E ele tinha um cargo de influência. Ele era um cargo como se você fosse tipo um parceiro do presidente da República, um parceiro de alguma autoridade, né? Então, ele tinha esse cargo de influência. Ele era bem visto por todos. Ele tinha um cargo muito bom, muito elevado, né? Só que ele precisava da autorização do rei para poder ir nessa missão.
E esse texto que eu li para vocês, de Neemias 2, de 1 ao 5, é onde ele pede. Mas ele, além de pedir para o rei, ele foi sábio. Porque se ele falasse para onde ele iria, o rei poderia não deixá-lo ir. Né? E a partir desse tempo, a partir desse momento que o rei autoriza ele a ir, ele também pede ao rei os recursos para ele poder ir. Cartas para ele percorrer cartas de autorização para que ele percorra os 1.500 quilômetros, pois teriam outras cidades e os outros governantes poderiam não deixá-lo avançar na sua missão, então ele precisava dessas cartas, ele precisava também de madeiras, ele precisava, enfim, de diversos recursos para poder reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade e reconstruir as portas, os portões, porque naquela época as cidades eram divididas por muros. Esses muros, cada muro tinha tinham 2 sentinelas, e essas sentinelas, quando avistavam o perigo, elas tocavam a trombeta. Então, a partir do momento que era tocada a trombeta, todos que estavam atrás do muro se preparavam para a batalha. Então, a cidade que ele ia estava totalmente sem segurança, uma cidade desprezada, uma cidade com muita pobreza, injustiças. Imagine hoje você morar em algum lugar onde você não tem uma segurança, você não tem um portão na sua casa vai ficar totalmente vulnerável. E foi assim que ele seguiu para essa missão. E eu destaquei alguns pontos que eu vou falar com vocês durante essa tarde, alguns pontos que Neemias praticou, algumas coisas que aconteceram com Neemias, que fizeram ele, no final, cumprir o objetivo, cumprir a missão dele, que era a reconstrução dos muros. Muitos de nós podem estar passando por um momento de reconstrução, muitas pessoas podem ter perdido algumas coisas, muitas pessoas podem ter começado algo e parado no meio, muitas pessoas... Esse exemplo de hoje, ele serve para diversas coisas, para quem está passando por algumas circunstâncias ruins, para quem está passando realmente começar algo do zero, realmente, enfim, você está passando uma provação, passando por um momento de deserto. Creio que isso vai falar com você, creio que isso, que se nós aplicarmos o que a gente aprendeu hoje, nós vamos também reconstruir os nossos muros. Amém? O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é: Deus está com você nessa missão, nesse desafio, nessa circunstância. Mas, além disso, a gente saber que Deus está conosco nessa missão, nós precisamos saber que se a gente não se posicionar diante de Deus, né? Neemias, ele se posicionou. Como ele se posicionou? Ele orou e agiu. Ele jejuou, ele realmente buscou o Pai, e o Pai preparou todos os recursos para que ele saísse, né? Preparou tudo, desde o falar com o rei até os recursos para ele poder viajar e fazer a missão dele. No texto de Neemias 2, 7 e 8 fala sobre isso. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então vemos aqui que o Senhor realmente estava com Neemias, mas ele precisou se posicionar. Então não adianta Deus somente estar com você, Deus te chamar, te escalar para uma missão e você não se posicionar diante dele. A gente às vezes só ora e não age, ou se a gente só age e não ora. A gente precisa, oração e ação precisam andar juntas. Se você não andar, se você não orar e você não agir, se não se posicionar, as coisas não vão sair do lugar. Ponto 2, que eu gostaria de compartilhar com vocês é: pessoas, entre parênteses, amigos, vão te ajudar nessa missão.
vão te ajudar nessa reconstrução. Mas eu quero citar aqui que não são qualquer amigo que vai te ajudar. Não é aquele que te manda, estou junto com você, mas na hora que as coisas apertam, ele some. Eu não estou falando desse, eu estou falando daqueles que caminham com você. Aqueles que caminham do seu lado, aqueles que estão lado a lado com você. O seu líder, o seu discipulador, sua esposa, sua namorada, não sei. Mas realmente aqueles que você confia. Não aqueles que só falam que estão com você, mas aqueles que estão te apoiando em todo o tempo. Aqueles que estão realmente focados nessa missão junto com você. No versículo 17 e 18 do capítulo 2 fala: Então lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. O que o rei me tinha dito, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Então nós vemos que Neemias ele recebeu ajuda daqueles que estavam ali com ele, de alguns amigos. Eu vou parafrasear como amigos. Na Bíblia não fala, mas não é qualquer um que ia aceitar uma missão como essa. Teria que ser alguém que está realmente conosco, verdadeiramente. E um passo assim, né? Muitos vão te oferecer ajuda, mas poucos vão te ajudar. Soa meio estranho, né? Mas nem todos aqueles que falam que estão com você, eles estão com você. Nem todos estavam com Neemias aqui, mas aqueles que se comprometeram foram com ele até o final. Sem nenhum interesse, sem nenhuma sem nenhum interesse maior, não querer sair ganhando alguma coisa em cima dele. Foram porque realmente acreditavam no projeto e acreditavam quem estavam com eles no projeto. Ponto 3. O inimigo vai tentar te parar. No capítulo 2 ainda, no versículo 19 fala: Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? No capítulo 4 também, versículos 1 a 3, fala: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava no seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então, durante a construção daquilo que você tem construído, daquilo que você tem feito, o inimigo vai tentar te parar. Porque ele sabe quem está com você, ele sabe quem está na missão com você. E assim, eles vão te zombar, eles vão questionar, eles vão te desmotivar. O inimigo vai tentar te confundir, ele vai falar assim na sua mente: será que isso vale a pena mesmo? Construir isso, será que está valendo a pena? O inimigo ele sempre tenta confundir a nossa identidade. O inimigo ele estava usando pessoas aqui para confundir a identidade de Neemias e dos homens que estavam com ele.
falando que essa obra não ia dar certo, que essa obra não ia para frente. Talvez o que você esteja construindo pode ser loucura para outras pessoas, pode ser motivo de zoação, enfim. Mas aquele que te chamou sabe que isso não é em vão. Aquele que te chamou para fazer a missão, ele não vai zombar de você. Talvez você nem saiba o que você está fazendo direito, mas aquele cara que te chamou, o Senhor, ele sabe. A provisão, a direção vem dele. Neemias não era um construtor, Neemias não era um engenheiro, não era um pedreiro, mas ele sabia quem tinha chamado ele, quem estava com ele. E quem ia fazer a obra, quem ia trazer a provisão dessa obra. Não podemos parar com a opinião das pessoas que talvez nem saibam quem você é, nem saibam para onde você está indo direito, não sabe o quanto você buscou em oração para poder iniciar esse projeto, para iniciar essa missão. E muitos caem, ou muitos já caíram e deixaram de construir por escutarem as pessoas usadas pelo inimigo, as pessoas que estão te zombando, questionando. Tem muita pessoa paralisada nos seus projetos, nos seus planos, por conta de escutar a voz errada. Nossa, para que você faz tanto TSD? Para que você vai tanto ao culto? Para que você assiste tanta ministração? Para que você vai na célula toda semana? Por que você lê tanto? Por que você jejua tanto? Isso pode acontecer com pessoas que às vezes estão próximas de você. Por que você está fazendo tudo isso? Porque elas não entendem quem te chamou para fazer isso. Se você tem uma oposição, eu quero te falar, você está no caminho certo. Se tem alguém contra aquilo que você tem feito, você está no caminho certo. Não deixe que o inimigo pare aquilo que você tem construído. Não deixe que as vozes externas paralise você naquilo que você tem construído. No capítulo 3, vou fazer também um breve resumo, é onde se levantam mais voluntários. Ele detalha no capítulo 3 todos aqueles que foram voluntários a essa obra. Se vocês puderem, depois leiam, para que vocês aprendam ainda mais com Neemias. Vamos para o ponto 4. Quando os muros começam a ser erguidos, as brechas vão se fechando. Quando você já passa por aquilo que o Senhor, que os inimigos têm falado para você, você vence esse obstáculo. Você vence essas vozes externas. A sua construção começa a avançar. E as brechas vão ficando pequenas, tão pequenas que o inimigo vai tentar entrar de novo, mas ele não vai conseguir. O inimigo ele vai fazer de tudo para que essas pequenas brechas não se fechem, para que ele possa ter acesso a isso. Fechem as brechas que ainda tem. Continue, não pare, persista. Aquele que te chamou para a obra é fiel e vai cumprir essa obra. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele não é um Deus mentiroso, ele não é um Deus que te engana.
Ele é um Deus que te ama, um Deus que te exorta, um Deus que quer o seu melhor. Não pare. Quando você começa a avançar, a construção, as brechas vão se fechando, você vai ficando mais forte, porque Ele está com você. No capítulo 4, versículo 7 fala: Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Isso vai gerar a fúria do inimigo, vai gerar a fúria de Satanás. Mas, continue. Ponto 5. As dificuldades virão, mas Ele continua conosco. No versículo 10 e no versículo 14 de Neemias 4 fala: Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. As dificuldades quando a gente está construindo algo, quando nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer, vão vir dificuldades. Né? Como eu citei antes, inimigos virão, né? As brechas precisam ser fechadas, mas Ele continua conosco. Deus continuou com eles. Neemias motivou aqueles trabalhadores que queriam desistir, pois não estavam mais conseguindo reconstruir. Aqueles amigos que eu citei lá atrás, é esses que vão estar com você. E você, se eles se desmotivarem por algum momento, você vai estar tão cheio da revelação do Senhor que você vai inspirá-los a continuar com você. Não deixe as dificuldades te parar. Não deixe que mais esse motivo faça você parar o seu projeto, faça você parar. Ele continua com você. Persista, avance, busque. Você vai encontrar. Busque mais a Ele. Ponto 6. Cuidado com as distrações. No capítulo 6, versículo de 1 a 4 fala: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tomando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem.
todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Se o inimigo ele não tentou, se o inimigo ele não conseguiu te parar, ele vai tentar te distrair, para que você pare. Vemos claramente aqui que esses homens insistiram por 4 vezes, né, mandaram um recado 4 vezes para que Neemias perdesse o foco. Que Neemias se distraísse, né, fosse ali tomar um cafezinho com eles, conversar. Mas Neemias, como estava cheio do Espírito Santo, Neemias, como era um homem conectado com Deus, ele logo percebeu que ele não poderia parar e nem se distrair. E muitas vezes nós paramos também na construção nesse ponto. A gente não percebe que a gente está se distraindo e que a gente está se perdendo. E que a gente está tirando o foco. Nosso foco está aqui, a gente vai tirando o foco. E a gente não percebe. Então você está construindo algo e vem pessoas, vem o inimigo querendo te distrair. E muitos estão se perdendo aqui. Neemias, ele persistiu, ele continuou. Ele recebeu a revelação do Senhor que isso era uma cilada. E na 5ª vez que ele mandou, que esses caras mandaram um recado para Neemias, eles estavam muito bravos. Porque viram que Neemias não ia cair e não ia parar aquilo que ele tinha começado. Quantas vezes nós já paramos um projeto, algo que Deus colocou no nosso coração, paramos por escutar quem não deveria escutar, paramos por conta das dificuldades, paramos por conta das distrações. Será que você consegue refletir, pensar nisso agora? Quantos projetos ficaram para trás? Quantas coisas que você iniciou e você parou no meio? Ou até mesmo no começo? Deus não se agrada daqueles que começam algo e param no meio. Se você começou e parou, é melhor que você não comece algo, se você for parar. Quem que você tem escutado? Com que você tem se distraído? É tempo de nós agirmos. É tempo de nós retomar aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações. Você já parou para pensar que pessoas se inspiram em você? Na sua vida, naquilo que você tem plantado, nos frutos que sua vida tem apresentado? Já parou para pensar que a partir do momento que você para um projeto a qual o Senhor colocou no seu coração, essa pessoa também pode parar? Essa pessoa também pode, que te vê como uma inspiração, ela pode parar?
último ponto. Ponto 7. Diante do desafio da prova, do desafio da sua missão, do desafio daquilo que você tem construído, não se esconda. Neemias 6:11. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Eu vou passar em uma outra versão, na King James atualizada, que fala assim. Eu vou falar o versículo 10 também. Um dia fui à propriedade de Semaias, filho de Delaias, neto de Mitabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Versículo 11. Neemias respondendo a esse homem: eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Diante da pressão, diante das circunstâncias, diante daquilo que tem roubado o seu sono, daquilo que tem roubado a sua felicidade, você está sendo Semaias ou você está sendo Neemias? Você está querendo ficar confortável na sua casa, trancado, deixando o projeto de lado, deixando tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração de lado por conta das dificuldades, por conta que você vai perder sua própria vida? Quantas vezes nós nos escondemos dos nossos problemas? Tentamos nos esconder dos nossos problemas. Fugir não é uma solução. Elias, ele fugiu para uma caverna, com medo. E Deus foi lá e chamou ele: sai daí, macho. Você tem coisa para fazer aqui fora. Até quando a gente vai ficar dentro de uma caverna, esperando tudo passar? Quando acabar a quarentena, quando vir a vacina desse coronavírus, eu começo a fazer as coisas. Eu retomo esse projeto. Mas você já se perguntou se isso é da vontade do Senhor? Se é isso que Deus quer, que você fique parado, escondido? Quantas coisas têm acontecido? Quantas coisas estão assim? Diante desse desafio, né, dessa prova, Neemias, ele não parou. Ele continuou, ele persistiu. Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Nós, às vezes, estamos tentando salvar a nossa própria pele. Eu gostaria de já chamar a galera do louvor. Gostaria de contar um breve testemunho. Algo que eu tenho passado.
exatamente 5 meses atrás, ontem fez 5 meses que eu preguei aqui a última vez. Foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro culto online que teve. E eu lembro que depois, esse culto foi um culto muito poderoso, a palavra muito forte, foi sobre o machado, sobre afiar o machado. Eu lembro que eu ministrei aqui, foi poderoso. E 7 dias depois, 7 dias depois, eu passei por... Fui sequestrado e fui roubado, trabalhava como Uber. E 2 caras me abordaram e me fizeram passar para o banco do passageiro e me levaram para um outro bairro, né? Eu lembro exatamente cada detalhe. E foi algo, assim, algo que eu nunca tinha passado na minha vida, nunca tinha sido assaltado. E eu lembro que foi uma experiência muito ruim. Eu fiquei mais ou menos de 20 a 30 minutos no carro, no percurso. Os caras, um atrás de mim com a arma e o outro do meu lado dirigindo. O cara que estava dirigindo estava mais nervoso do que eu que estava sendo assaltado, parecia. Com medo de ser preso. E eu lembro que esses de 20 a 30 minutos que eu fiquei no carro, não lembro exatamente quanto tempo, mas foi nessa base, parecia uma eternidade. Parecia realmente que não ia passar, que isso não ia acabar. Eu não desejo isso para ninguém, sabe? E eu lembro que os caras ficavam falando, não faz nenhum movimento brusco. Apareceu algumas viaturas, não faz nenhum movimento brusco, né? E eu, só clamando misericórdia do Senhor, eu nem pedi nada, só queria sair dali livre, sair dali, sabe? Podia sair dali sem nada, que nem eu saí, mas eu saí com a minha vida, sabe? Deus, Ele me guardou em todo o tempo ali. Ele estava comigo o tempo todo e eu falando com Ele, Pai, só tenha misericórdia da minha vida. Eu não pedi para que não roubasse meu carro, não pedi para que não roubasse minhas coisas. Eu pedi só a misericórdia dele e que ele preservasse a minha vida. Porque eles não estavam nem aí se me matasse, seria somente mais um para eles. E eu lembro que eles me deixaram numa rua, no Campo Limpo. Eles me deixaram numa rua e do lado tinha uma favela e foi aonde eles foram. E antes de sair, eles apontaram a arma para mim e falaram assim, fica no carro, daqui 10 minutos você sai com o carro, que é o tempo da gente sair fora daqui. E eu falei, tá bom, né? E quando eles saíram do carro, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer ao Senhor por Ele ter me guardado, por Ele ter realmente cuidado de cada detalhe. Me levaram tudo, não me deixaram nada. Para falar que não deixaram nada, graças a Deus o meu carro não foi levado. Mas tudo que era de material ali, 2 celulares, relógio, aliança, dinheiro, cartão de crédito, enfim. Tive um prejuízo de mais ou menos uns 5 mil e alguma coisa. Mas a minha vida estava ali. Minha vida, eu estou aqui hoje. Eu poderia não estar aqui. Eu estou aqui hoje. E assim, e depois que aconteceu tudo isso, cara, tudo isso, eu comecei a reconstruir a minha vida. Eu comecei a estudar. Eu não tinha faculdade. Comecei a estudar, eu comecei realmente do zero a minha profissão. Eu não tinha uma profissão estabelecida. Eu comecei a estudar, eu comecei do zero, comecei a reconstruir. Estou reconstruindo ainda. Fazem 5 meses.
E tudo que eu citei aqui, todos os pontos que eu falei aqui, eles estão acontecendo. Eles acontecem na vida de todos que estão construindo algo. Eu tive que começar uma nova profissão do zero. Eu tive que começar um relacionamento com a minha família que mora em São Paulo praticamente do zero. Que depois que eu mudei para Itapevi, eu deixei eles de lado. Até o dia que meu irmão mandou uma mensagem e falou assim: eu pensei que você tinha esquecido de a gente. Aquilo me quebrou, cara. Porque pela distância eu não estava indo visitá-los. Por conta da rotina do meu trabalho, eu não estava conseguindo visitá-los. Por conta da rotina das células, da igreja, eu deixei a minha família de lado. E aos poucos eu estou reconstruindo essa intimidade novamente, essa confiança com a minha família, com os meus irmãos, com a minha mãe. Além disso, também reconstruindo a minha vida com Deus. Não é fácil reconstruir algo do zero. Contei esse testemunho não para sensibilizar vocês, mas para que vocês entendam que a gente não pode parar devido a umas circunstâncias, devido a coisas que acontecem às vezes, né, de ruim na sua vida. Deus, ele tem essa habilidade, ele pega algo que aconteceu de ruim com você e transforma isso em coisa boa. Ele pegou uma situação ruim e ele fez isso ser transformado em algo bom para a minha vida. E creio que isso para a vida de vocês. No capítulo 6, versículo 15 e 16 de Neemias fala assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Neemias, ele foi até o final. Neemias, ele construiu, ele chegou no objetivo final em 52 dias. Ele não desistiu. As circunstâncias não pararam ele, as pessoas não pararam ele, as dificuldades não pararam ele, as distrações não pararam ele. Ele não se escondeu diante do desafio. Até quando nós vamos começar algo e não terminar? Até quando vamos deixar que as pessoas estabeleçam as coisas na nossa própria vida? Você possa refletir nessa tarde tudo que foi falado, tudo que foi aprendido hoje. Não pare. Não pare. Persista. Talvez você não está passando por nada de ruim, você não está passando por um processo de reconstrução, mas a sua vida pode ser importante para você ajudar a construir um muro de uma outra pessoa. Que nós possamos refletir isso agora. Nós vamos adorar o Senhor agora. Que você fique de pé. Pense, reflita. O que você ainda precisa aplicar na sua vida? O que você precisa voltar hoje a reconstruir? Eu quero falar uma coisa: o Senhor está com você, Ele está te esperando. Ele está esperando você dar o primeiro passo. Ele está esperando você
falar assim: eu estou aqui, Pai. Me dê a visão dessa missão que o Senhor tem. Eu quero ser participante disso, eu quero construir, eu quero viver isso.